Todos os seus maiores desejos e sonhos são saudade do seu verdadeiro eu. Existe uma vida dentro de você que você ainda não vive, mas conhece de cor desde criancinha. Você sabe qual é a sua, eu sei qual é a minha. Nesse vídeo eu vou te mostrar que ela não é só uma ilusão, ela é um lugar que já existe agora e que você pode aprender a habitar. Eu vou te mostrar a lei que rege isso e vou te mostrar a prática. No final você não vai mais ficar se perguntando se você realmente merece aquilo que você tanto quer. Você vai fechar os olhos e viver essa realidade. A maioria das pessoas vive literalmente presa ao mundo dos sentidos, baliza toda a vida delas pelo que dá pra ver, pra tocar, pra medir, pra provar. E por isso eles pensam que a vida é só o que aparece, como se o que aparece fosse tudo o que existe nesse universo. Mas existe um poder dentro de você que os povos antigos chamavam de divino interior e tantos outros nomes, e que é, na nossa terminologia mais literalista, simplesmente a sua imaginação. Não a imaginação no sentido pobre que ensinaram, de fantasia, de fuga, a imaginação como um canal intuitivo, como um órgão que você consegue enxergar planos mais fundos que os seus sentidos jamais conseguiriam sozinhos. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a realidade não é feita de matéria. Tudo que a gente enxerga ou sente existe primeiro no plano das ideias, na nossa mente, não só na nossa, como na mente do Criador. Ou seja, todas as coisas, para existirem, precisaram antes serem concebidas em pensamento. E no mundo do pensamento, conceber e ser são a mesma coisa. Imagina comigo uma situação, uma cena extremamente comum. Pensa num homem vivendo um momento decadente da vida dele, morando sozinho num quarto alugado, sujo, bagunçado, a barba mal feita, olheiras enormes, conta atrasada no banco e um emprego que ele simplesmente odeia. Toda noite ele deita na cama e faz o que quase todo mundo faz. Depois de ficar horas hipnotizado pelo celular ou pela televisão, ele vira pro lado e fica remoendo o próprio fracasso. Ele revê a humilhação do dia dele e ensaia a humilhação do dia seguinte. Ele se sente preso num loop infinito, num labirinto que ele não sabe como escapar, e ele dorme naquilo, naquele estado mental horrível. Até que uma noite a luz do apartamento dele acaba. Ele passa horas à luz de velas, sem nenhum estímulo externo, deixando o tempo passar, o pensamento assentar e as emoções dele fluírem melhor. No meio disso tudo, alguma coisa acontece e ele tem um insight. Ele decide fazer diferente pela primeira vez. Ele se deita na cama, fecha os olhos e, em vez de rever o que deu errado, ele começa a imaginar como seria a vida ideal dele. No estado de flow que ele estava naquele momento, ele não desejava essa vida de longe. Ele tinha entrado dentro dela. Com o poder do pensamento criativo dele, ele conseguia sentir o peso da porta da casa que ele imaginava para ele. A textura da maçaneta de aço esculpido dessa porta. O barulho de crianças correndo alegres pela casa. As mãos da pessoa amada tocando seu rosto, o sol se pondo sobre árvores no horizonte, a calma no corpo de quem já tá onde gostaria, de quem parou de ficar nadando contra a corrente. Ali, ele não estava onde ele queria estar, ele era aquilo, por alguns minutos com uma nitidez que arrepiava cada fio de cabelo dele. E ali, ele dormiu, dentro desse estado maravilhoso. A gente tem que lembrar que ele não mudou nada do lado de fora. Ele continua no apartamento sujo, sozinho, mas pela primeira vez ele conseguiu acessar um outro lugar e ver que esse lugar existe e é real. E ele sabe que é real, porque ele aprendeu a sentir esse lugar. Meses depois, por caminhos que ele jamais saberia explicar sozinho, as coisas começaram a se organizar em torno daquele fenômeno que ele passou a repetir todas as noites. A casa dos sonhos dele finalmente apareceu, não de forma teatral, absurda, mas de uma forma totalmente banal e comum. Como se fosse uma coincidência, que na verdade é só o nome que a gente dá para o desenvolvimento de leis que a gente não compreende. Depois disso, a pessoa amada que ele sonhava apareceu, os filhos que ele sonhava apareceram, e finalmente, um dia, ele teve um déjà vu. Ele chegou do trabalho e sentiu o peso da porta da casa que um dia ele imaginou que ia ser dele, a textura da maçaneta de aço esculpido, o barulho de crianças correndo alegres pela casa, as mãos da pessoa amada tocando seu rosto, o sol se pondo sobre as árvores no horizonte, a calma no corpo de quem já tá onde gostaria, de quem parou de nadar contra a corrente. Isso tem nome e uma lógica que já foi ensinada há mais de 3.000 anos. A lógica não é simplesmente desejar com força, não é ficar repetindo frase no espelho, não é orar, não é querer, não é pedir, não é implorar, nem para Deus, nem para o universo. Porque tudo isso mantém a coisa longe, no futuro, do lado de fora de você. Pensa comigo, a partir do momento que você pede por algo, você se coloca na posição de quem ainda não tem isso.
O método é exatamente o inverso. Você viver desde o fim, agora, ocupar aquele estado como se ele já fosse seu, porque ele é. E o momento mais poderoso para isso, todo mundo já sabe qual é. À beira do sono. Aquele instante que você está quase dormindo, quando o estado de vigília relaxa, a mente fica mais mole, mais moldável, mais aberta, sem a sua própria razão, vigiando e julgando cada passo. É ali que o estado entra fundo de verdade. Então faz o seguinte, antes de dormir, não pede a vida que você quer em oração. Entra dentro dela a fundo, escolhe uma cena simples que vier na sua cabeça, um momento comum, normal dessa vida que você sente saudade e ainda nem viveu. E vive isso por dentro de você. Lembrem-se, não é para se ver de fora como quem está assistindo, é para você estar lá, é para você sentir o que as suas mãos tocariam, o que os seus olhos veriam, o peso do seu corpo naquele lugar, o cheiro de algo que te eleva. Tenta dar a isso toda a densidade sensorial que a coisa mais real da sua vida tem. Habite aquela criação com toda a sua alma e, sentindo isso, caia no sono. Caia no sono dentro dessa cena, porque o estado no qual você dorme é o estado que, por vias que você nunca vai controlar de forma consciente, começa a se tornar parte de você e do seu mundo, literalmente. E existe uma lei que sustenta tudo isso, e é das mais antigas que existem, cifrada muito antes de tudo que você conhece. Em uma frase só, o que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima. Isso não é frase de efeito ou de autoajuda, é o princípio hermético da correspondência, é a própria estrutura da realidade. Existem planos superiores, o plano da ideia, o plano da forma, que é a sua versão inteira e completa, e existe também o plano inferior, o plano da matéria, da densidade, que é a sua vida como ela está agora. Quem você é por dentro literalmente se imprime para fora, com uma fidelidade absurda. Os nossos pensamentos, as nossas crenças moldam a própria realidade material de acordo com a intensidade delas. Por isso, a ordem certa é primeiro ser e depois ter. Primeiro o seu estado interno, depois o mundo externo. Você segura o estado por dentro, não larga ele de jeito nenhum, vive dentro dele até ele descer, até o plano de baixo não ter escolha senão espelhar o plano de cima. O nome disso é transmutação. Alterar a própria realidade através da elevação da frequência. Isso acontece só quando a gente percebe que é a nossa própria frequência que sintoniza a nossa realidade de acordo com ela. A versão rasa e atual dessa lei diz que se a gente pedir com fé o bastante, a gente recebe, mas não é exatamente isso. O mundo não atende o que você quer, ele corresponde a quem você é. É uma lei natural básica. A lei não diz que você pede e recebe, ela diz que o que está fora espelha o que está dentro. O universo não é uma máquina que te premia quando você deseja com força. Ele é um espelho que reflete com uma fidelidade perfeita exatamente o que você é. Por isso, não adianta implorar para Deus, para o universo, para o plano superior. Isso seria transferir um trabalho que agora é seu. Nós somos imagem e semelhança do Criador dessas leis. O de cima não responde ao de baixo pela súplica, ele responde à semelhança. Você não puxa a vida de cima pedindo, você puxa ela se parecendo com ela, sendo ela, vibrando no tom dela. E é aqui que você se transforma, se transmuta. O homem de chumbo aos poucos se transforma no homem de ouro. Existe um abismo entre pensar na vida que você quer e habitar ela a partir da sua imaginação até o ponto de você conseguir viver ela, sentir ela, acreditar nela. Pensar nela é olhar de longe, de fora, como quem está olhando uma vitrine de uma loja, aceitando que está do lado de fora. Agora, pensar a partir dela é viver o mundo já de dentro dela, com os olhos de quem já chegou lá e a crença inabalável de quem não precisa provar nada, porque sabe que aquilo existe. O mundo que você vê é sempre a descrição que você faz dele a partir de onde você tá. Muda o lugar de onde você olha o mundo e o mundo inteiro vai se reorganizar em torno dessa sua nova posição. Se você descobre isso, você nunca mais volta a ser quem foi. A vida deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que você constrói e molda. E tem uma forma muito fácil de treinar isso todo dia. Quando você for pra cama, antes de dormir, tenta se lembrar do seu dia, mas sem remoer nada. Simplesmente pega e reescreve ele. Aquela discussão tensa, aquele momento que você se irritou com alguém ou que você magoou alguém. Revive aquilo por dentro. E depois revive novamente, mas agora do jeito que você deveria ter feito. Não para você fugir do que aconteceu, mas para ensinar para você mesmo o que aquela sua versão
aquela versão melhor do plano superior, teria feito se tivesse habitando a sua consciência naquele momento, para ensinar o seu estado a obedecer você e não a reagir. Aos poucos, a sua versão ideal começa a se sobrepor à versão antiga. Então essa é a única coisa que eu te peço para levar desse vídeo. Cada dia que você trata esse chamado interno para ser quem você nasceu para ser, como fantasia, como ilusão, cada dia que você mantém os olhos fechados para ele com a desculpa de que está muito longe ou de que é irreal, de que não é a hora certa, de que você, sei lá, primeiro precisa se preparar, você não está sendo prudente com você mesmo. Você está simplesmente perdendo tempo. A ideia de que essa vida está num futuro distante e que o caminho é longo e penoso é só o jeito que a sua mente, que vive sempre no modo de defesa, fatia a sua realidade em duas, mas ela é uma só. A sua versão desejada não está anos à frente, ela está do outro lado dos seus olhos fechados agora. Acredite em mim, você não vai estar desejando uma vida impossível, você vai estar relembrando quem você já é, quem você sempre foi, quem você sempre vai ser. Então feche os olhos e por um instante, sem pedir licença, sem esperar merecer, sem perguntar como ou porquê, viva este seu eu. Ele é o eu verdadeiro, não esse que te impede de chegar até lá. Se joga nessa vida de cabeça como quem finalmente entendeu que é lá que você pertence. E aí você vai ver o que o mundo faz com isso, porque o mundo não tem escolha, ele é obrigado a seguir as leis da criação. Então ele corresponde a essa sua frequência. Não corra o risco de não se deixar levar pela sua imaginação, de chegar ao fim da vida tendo protegido tão bem a sua aparente segurança e estabilidade a ponto de viver a vida inteira pensando que você era a sombra da sua própria luz e rejeitando que a sombra que você vê com os olhos abertos é simplesmente a consequência da luz brilhante que só estava esperando você fechar os olhos para enxergar melhor.